Imagine um homem condenado à morte, prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Ele olha para o desconhecido, para o fim que parece iminente, mas em um instante sua sorte vira. A execução é suspensa. O que acontece a seguir? Como ele encara sua vida sabendo que sobreviveu por um triz? E o mais importante, como isso transforma a sua alma? Você sabia que esse homem, Fyodor Dostoiévski, não apenas enfrentou a morte, mas a desafiou de tal forma que se tornou um dos maiores escritores da história, decifrando os mistérios mais profundos da alma humana? Hoje vamos explorar a jornada de um homem que sofreu para descobrir a verdade sobre a vida e a morte, sobre a bondade e a maldade, sobre a fé e o desespero. Fyodor Dostoiévski não foi apenas um escritor, ele foi um filósofo da alma humana. A incerteza de um jovem escritor. Em 1849, Dostoiévski, aos 27 anos, já tinha sido aclamado como escritor, mas o seu brilho parecia ter se apagado. Seus primeiros romances não receberam a admiração que ele esperava. Muitos disseram que ele havia perdido a chance de ser um grande nome da literatura. Mas foi nesse momento de queda que a verdadeira história de sua vida começou. Em um contexto político tenso, ele se envolveu com um grupo de intelectuais que discutiam ideias revolucionárias. O que parecia ser uma busca por mudanças sociais levou a uma tragédia pessoal. O governo russo começou a temer esses encontros e a polícia secreta infiltrou o círculo de Dostoiévski. Em 1849, ele foi preso, levado à fortaleza de Pedro e Paulo, onde enfrentaria não apenas a perda de sua liberdade, mas algo muito mais profundo, o confronto com a própria morte. A morte e a vida. Quando foi levado para a execução, ele estava certo de que sua vida estava chegando ao fim. O terror de estar prestes a morrer o consumia. Ele se virou para outro condenado e com voz trêmula disse: "Estaremos com Cristo." Mas o homem que estava ao seu lado, ateu, apenas sorriu desdenhando. Aquele momento diante do pelotão de fuzilamento se tornaria a marca de toda a sua obra. A morte estava ali, em sua frente, mas a vida se transformaria diante dos seus olhos. No último instante, quando ele já se preparava para o fim, uma carruagem chega. Uma carta. Sua sentença foi comutada. Ao invés de morrer, ele seria enviado à Sibéria. 4 anos de trabalho forçado. Este momento de ressurreição foi o primeiro passo para a transformação de Dostoiévski, que, em suas próprias palavras, renasceu. Ele escreveu ao irmão, refletindo sobre como sua percepção da vida mudara. Quando penso no passado, vejo quanto tempo desperdicei, quantas vezes pequei contra meu próprio coração e minha alma. Agora, eu renasci, transformei-me em uma nova pessoa. A Sibéria e o encontro com a alma humana. Na Sibéria, as condições eram desumanas. O trabalho era exaustivo, as rações mínimas e a sujeira constante. Mas foi ali, entre os prisioneiros e a dor, que Dostoiévski começou a compreender o verdadeiro poder da alma humana. Ele observou os outros prisioneiros, aqueles que, apesar de suas circunstâncias, não sucumbiam. O sofrimento para muitos parecia não ser uma sentença de morte, mas uma oportunidade de transcendência. Dostoiévski escreveu: "O homem é uma criatura que se acostuma com tudo." Essa é a melhor definição dele.
Enquanto ele se questionava sobre a força do ser humano, o que realmente significava ser livre, ele descobriu a resiliência escondida dentro de cada um de nós. Mas a prisão não era apenas um teste de resistência física. Era uma batalha constante contra a solidão e o desespero. Não havia privacidade, não havia espaço para ser você mesmo. E foi nesse abismo de solidão que Dostoiévski encontrou algo profundamente transformador: o poder da introspecção. A mente de Dostoiévski. O sofrimento como caminho para a grandeza. Durante os anos de prisão, Dostoiévski passou a escrever sobre sua experiência. Ele se deparou com o que seria um dos maiores insights da sua vida. O sofrimento, ao invés de ser algo a ser evitado, tem o poder de moldar um homem. Ele acreditava que a verdadeira grandeza vinha da capacidade de resistir à dor, de encontrar propósito mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Esse insight transformou a sua obra. De sua experiência com o sofrimento e a solidão, ele tirou lições profundas que ressoam até hoje. Como em seus personagens de Crime e Castigo, ou Os Irmãos Karamazov, a luta interna de seus protagonistas reflete essa tensão entre o bem e o mal, o destino e o livre-arbítrio, a fé e o desespero. Ele escreveu: o sofrimento tem o poder de moldar um homem, enquanto o conforto frequentemente leva à fraqueza. Em seus romances, a dor se torna uma ferramenta para a transformação. Não uma transformação simples, mas uma jornada árdua, cheia de conflito, mas também de aprendizado e transcendência. A esperança e o significado. Mas para Dostoiévski, o sofrimento só tem valor quando é acompanhado pela esperança. Ele observou que muitos dos prisioneiros que perderam a esperança estavam condenados não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quando uma pessoa perde o propósito, ela perde o sentido da vida. Ele sabia que para sobreviver era preciso ter algo pelo que lutar, algo que desse significado à existência. E essa busca por significado se reflete em todos os seus personagens. Seja Raskolnikov, em Crime e Castigo, ou o príncipe Mishkin, em O Idiota, Dostoiévski explorou a ideia de que todos nós, em algum momento, precisamos encontrar um propósito maior que nos sustente. O legado de Dostoiévski. Após sua libertação, Dostoiévski se tornaria um dos maiores romancistas da história, mas seu verdadeiro legado não está apenas em suas obras literárias. Seu grande feito foi ter decifrado a condição humana. Ele entendeu o sofrimento, a solidão, a busca por propósito e, mais importante, a necessidade de esperança. Em uma época marcada por incertezas e crises, Dostoiévski ainda nos ensina que para ser verdadeiramente humano, precisamos abraçar a dor, a busca por significado e a capacidade de sempre esperar por algo melhor. Como ele escreveu, cada minuto tem o potencial de ser uma eternidade de alegria. E no fim, é isso que ele nos deixou: a capacidade de olhar para nossas próprias vidas e, mesmo nas adversidades, encontrar a beleza que está além da dor. Fyodor Dostoiévski.